Alô, alô, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Mariana, sou muitas coisas, dentre elas uma viajante. Hoje a gente tem um vlog aqui, eu tô aqui no Graal, deixa eu ver que horas são. São 3h40 da manhã, meus olhos estão vermelhos, porque eu simplesmente não consegui pregar o olho. Eu tô com muito sono, gente, são 3h40 da manhã. Tem uma mulher que tá roncando muito, muito, muito. Tudo tá acontecendo nessa viagem, assim, gente. Pessoas estão peidando e a criança chorando. Mas fazer o quê, né? É isso, eu achei que a ideia era muito boa ir de ônibus, dormir, né, a viagem inteira e chegar de manhã cedinho, porque vai estar descansada. A minha ideia não foi, talvez não tenha sido tão boa, mas é isso, fica mais, logo mais eu vou chegar e mostrar um pouco pra vocês aí da viagem. Então, ó, aqui entrando no quarto, né? Tem um ventiladorzinho, uma TV pequenininha. Tem uma cama aqui que acabou virando cama de bagunça e tal. Essa cama de casal. Tem um frigobarzinho. Tem esta vista. A gente tem os passarinhos. Ficava aqui, tem um ninho de passarinho ali. Acordar com os passarinhos cantando é super gostoso. Banheiro, né? Um banheiro bem espaçoso. Tem uma banheira de hidromassagem, mas não funciona, infelizmente. Eu achei esses... Como que chama aqui esse revestimento aqui? Muito chique. E esses aqui são os quartos compartilhados, né? Que agora não tem ninguém aqui. Então a gente tá praticamente com o que seria um ambiente compartilhado aqui, essa área. Mas a gente tá sozinho, então tá só pra gente. É bem grande, ó. Tem esses dois sofás. Olha que coisa mais linda essa vista. A vista é bem bonita. Ó. A mãe ainda tá preparando um café aqui. Tem essa vista aqui do lado de fora, bem bonita. Tá comendo coxinha no café da manhã. Por motivos de organização, não tão boa aí pro café da manhã. Mas, ó, tem uma cozinha super equipadinha, super bonitinha. Deixa o micro-ondas, umas coisinhas pra poder usar. E essa vista maravilhosa, né? Ó, gente, esse é o VHS. Nossa, eu não tenho nem palavras a nostalgia que eu tô de estar nesse lugar. Nossa, minha graduação toda eu fiz aqui, eu vivi momentos incríveis aqui. Esse aqui é o famoso redondo, né? Onde o pessoal, né, come, né? E fica na hora dos intervalos entre as aulas. É simplesmente maravilhoso estar de volta em Mariana. Agora a gente tá aqui em Ouro Preto, comendo o tradicional pastel de angu aqui da região. Trouxe aqui o meu amor pra poder comer. É um pastelzinho bem pequenininho aqui, mas é uma delícia. Pastelzinho de fubá de angu. É um lugarzinho perto da rua da direita aqui, bem gostoso. Parece que é a estrutura de um casarão e tal, reformada. Aqui tem pastel de angu e pão de queijo recheado. É. E a cerveja Ouro Pretana. E a cerveja Ouro Pretana ali, né? As cachaças, as cervejas. Um pastel meio durinho, né? É. E aí, gente, ó. Tô aqui em Ouro Preto. A gente foi no Museu dos Inconfidentes lá, foi muito, muito legal. Agora a gente tá aqui no Museu do Horto dos Contos, aliás, no Museu dos Contos, que tem acesso ao Horto dos Contos.
Vou trazer algumas imagens para vocês, mas é muito lindo. E eu não venho aqui há muitos anos porque a maioria da minha graduação que eu tive aqui, que eu morei, ele estava fechado para reforma. E eu queria muito voltar, porque eu vim bem no comecinho da minha graduação, vim algumas vezes e passei muito tempo sem vir depois. Então é tudo muito maravilhoso, gente. Eu recomendo. Para mim, para visitar, para morar, os lugares mais incríveis e mais lindos que eu já conheci. E olha que eu já visitei bastante lugar. Para vocês, né? Essa aqui é a vista do museu, né? Da Casa dos Contos. Gente, eu não lembrava que era tanto morro assim para poder subir o Horto dos Contos. Bem, a gente tá aqui no Horto dos Contos, que tem um acesso quando você entra no Museu dos Contos, e ele dá acesso a outras partes também da cidade, né? Você pode chegar direto pela rodoviária, você pode entrar pelo Horto dos Contos, ou pode sair numa outra igreja que eu esqueci o nome. Mas enfim, eu tenho uma memória muito distante e muito afetiva desse lugar, porque né, eu tive aqui pouco tempo. No ano que eu cheguei, em 2012, pra faculdade, ele fechou acho que 1 ano, 2 anos depois, pra... Como é que é manutenção? Forma. Aí ele fechou pra uma reforma, mais ou menos, uns 2 anos depois de eu ter chegado pra faculdade. E assim, eu lembro de vir aqui, né, tem uns cantinhos muito gostosos, aqui é muito fresquinho, tem muita área verde. Nossa, olha que lindo, tem tipo uma casa ali, né? Olha, o que será que eu... Eu não lembro direito, né? Tem uns 12 anos que eu não... Eu tô toda suada, assim, eu acho que todo o preparo físico que eu fiz de uma semana não, não deu, foi pouco. Seja de 2 semanas da próxima vez. Foi, tem que fazer de 2 semanas. E lá no museu a gente viu, podia fazer vídeo e tal, mas a gente tá tão cansada, tá ficando tanto. Mas tá sendo maravilhoso, super recomendo visitar aqui o Horto dos Contos, vim aqui na Casa da Moeda. E uma curiosidade que eu não podia deixar de falar, antes que eu me esqueça, o nome aqui, Horto dos Contos, até eu achava também, inclusive, isso por muito tempo, antes de vir morar aqui, é claro, mas é contos, não contos de histórias, é o contos de réis, que aqui era a administração financeira da época que a capital chamava Vila Rica ainda não chamava Ouro Preto. Enfim, aí são contos de dinheiro e não contos de história. E é isso, até a próxima. Então, gente, estamos aqui agora no Praça Minas Gerais e quando eu tava na faculdade era muito comum a gente fazer luau aqui. Luau de mineiro, que o que que é, né? Só um violão e não tinha, né, fogueira nem nada. Ali em frente tem a Câmara Municipal, né? E aqui é a Praça das Duas Igrejas, né? Que a gente chama. Tô fazendo várias coisas pela primeira vez, porque no período que eu morei aqui, eu era universitária, eu não sei lá, a gente também quando mora é uma outra relação, né? Ontem foi muito legal, a gente foi no Barroco, acabou que eu não registrei muito. Fomos provar a coxinha do Barroco, inclusive isso é uma dica essencial para fazer um roteiro aqui que não seja tão óbvio, não seja tão turístico, que você consegue aproveitar um lugar que é mais barato, que os preços não são superfaturados, não é aquela coisa de turista, você vai ter uma coxinha gostosa, você vai ter uma cerveja sem ter um preço absurdo. A gente bebeu, acabei encontrando um pessoal que eu conhecia, um amigo meu, foi maravilhoso. E ali é aquela coisa mineira, né, gente? Eu sou suspeita de dizer, porque pra mim tudo até a grama é mais verde, o céu é mais azul, é tudo mais maravilhoso. A gente ficou lá e bebemos, ficamos até mais do que a gente planejava. Nem sei como eu tô de pé aqui hoje, mas tem que
aproveitar, a gente tá há poucos dias aqui, vamos ficar só 3 dias. E o roteiro hoje é curtir um pouquinho aqui da Minas Gerais, depois nós vamos subir para São Pedro, que é uma outra igreja que tem uma vista bem bonita, e depois ir no Museu da Música, que eu nunca tinha ido, que é um absurdo, que fica perto do CHS, o instituto que eu estudava lá, né. Então dá uma mostradinha da vista daqui. Uma coisa que a gente estava falando é que, assim, o ordinário aqui, o dia a dia, né, pra morar aqui, né, você vai pagar uma conta, você vai tomar um café, é tudo muito bonito, eu tenho muita saudade disso aqui, pra você ir até a padaria, olha isso gente, essas montanhas, essas casas, é tudo maravilhoso. Então assim, venha visitar sim, venha morar. É isso. Gente, hoje é o 3º dia de viagem e a gente vai embora hoje, então a gente já tá preparando aqui, tá na acomodação, deixando as malas e ontem acabou que eu não gravei muito porque, gente, foi um perrengue atrás do outro. A gente queria fazer uma coisa da hora, né, que, né, uma sexta-feira tinha muitas opções, né, os rolês que eu conheço aqui e tal, e aí eu acabei priorizando ir pra Ouro Preto de última hora e num bar que eu super recomendo, chama Bar da Anitta, mas o acesso lá na chuva é complicado, ainda mais de carro. E aí o Uber que tava levando a gente acabou patinando e... Não patinando, na verdade, né? Ele ficou preso, a roda não tinha aderência. E, gente, foi uma confusão. E aí quando a gente chegou lá, a gente não conseguia... Ai, peraí, deixa eu encaixar aqui. Aí, melhor. A gente não conseguia, não tinha como voltar. Então, ficou aquela coisa assim, não dava pra curtir o rolê, porque a gente tava tendo como que a gente ia voltar pra Mariana, porque o ônibus ia até 11 horas. Eu me arrependi, devia ter metido louco, sabe? Porque aqui em Minas, depois consegui uma carona, dava um jeito. Mas, enfim, normal, né? E aí, o plano inicial que eu tinha feito, que era ir no Sagarana, que é outro lugar que eu recomendo aqui, que tem rolê, às vezes de quinta, sexta e sábado. E hoje, no caso, é sábado, né? Ontem era sexta-feira. É um rolê muito gostoso e meio não óbvio, assim, né? Pra turismo, assim. A gente fez, sim, alguns rolês, tipo, entre parênteses, assim, óbvios pra turista, né? Vamos colocar coisas tipicamente, né? Que tem que fazer, a gente tem que visitar as igrejas, os pontos principais, mas pelo menos na hora de parar em algum lugar pra poder beber e tudo mais, eu priorizei lugares que não eram tão visados, assim, pelo turista, que era mais frequentado, que eram frequentados na época que eu era universitária aqui, né? Gente, estamos chegando no fim da viagem aqui. Desculpa se eu não gravei tanto e tal. É um dos poucos vlogs que eu tô fazendo aqui, tem hora que esquece. Mas ó, vou deixar a vista aqui da Praça Tiradentes. Eu sou apaixonada desse lugar, eu vivi aqui 5 anos. Eu acho maravilhoso pra você vir pra visitar e conhecer tudo com calma. Eu acho 4 a 5 dias. Eu fiz 3, porque como eu já conheço, então eu vou agilizando, né? Tentei fazer um rolê não muito óbvio, assim. Mas eu acho que aí uma semaninha dá pra fazer uma visita bem boa pras minas, eu não fui pros parques. Passei só 3 dias, foi só uma coisa bem rápida, bem corrida, só pra poder olhar por cima mesmo. E é isso. Espero que vocês gostem. The room is still. Your hand finds mine.